Jornal do Dia de volta para fazer um alerta. Profissionais de saúde temem um surto de chikungunya aqui em Alagoas no próximo ano. A repórter Sabrina Scanoni tem mais informações para a gente ao vivo. Muito boa tarde para você, Sabrina. Boa tarde a todos, isso mesmo. Os dados existentes são baseados em evidências científicas e em casos que ocorreram em outras partes do mundo. Vamos saber mais informações com o médico reumatologista, Dr. Georges Cristópolos. Boa tarde, Dr. Georges. Quais são essas evidências científicas e o que vem acontecendo em outras partes do mundo? Boa tarde. Vários casos já aconteceram, vários surtos já aconteceram em vários países do mundo. Esses surtos mostraram que em torno de 35% a 62% da população é atingida. Ou seja, se nós temos aqui em Maceió 1 milhão de habitantes, o potencial das pessoas a serem acometidas por chikungunya varia entre 350 mil e 620 mil pessoas. Agora, os números aqui já são bem alarmantes, né? Houve um aumento de 2015 para 2016 bem considerável, maior do que a média nacional até. Exatamente. Aqui nós temos uma população que vive mais perto e com isso o mesmo mosquito e os seus descendentes eles podem sair contaminando o maior número de casas. Quanto maior a separação entre uma casa e outra, menor a possibilidade de se contrair todas as doenças causadas pelos mosquitos, zika, chikungunya e dengue. E qual a diferença do acometimento do zika vírus para chikungunya, né? Nem todo mundo que pega o zika, ele desenvolve os sintomas. Exatamente. A zika, a dengue e a chikungunya, logo no início, eles têm sintomas muito parecidos, febre, mal-estar, náuseas, vômitos, mas a chikungunya tem uma característica especial, que é uma artrite, uma inflamação das juntas, que pode acometer todas as juntas do corpo, braços, mãos, pernas, ombros, coluna. E com isso a pessoa tem dores muito fortes. E essas dores, na maioria das vezes, elas debilitam, elas impedem que a pessoa trabalhe. Muita gente fica presa em casa porque não consegue abrir a maçaneta da porta. Muitas pessoas sequer conseguem digitar o número do celular para poder pedir ajuda. E além dessas dores nas articulações seríssimas, outras sequelas podem ocorrer? Sim, alterações neurológicas, alterações cardíacas, as chamadas vasculites, que dão alterações de pele em outros órgãos. Então, o quadro pode ser não só articular, mas ele pode ter complicações muito sérias que podem levar os pacientes à UTI. E o Estado, ele está preparado para um surto, né? Porque nesses casos, esses muitos casos, né, quase entrou em colapso aí os postos de saúde, unidades de saúde. O Estado está preparado? Se nós vermos em relação ao surto de dengue, vejam só, de cada 10 pacientes com dengue, apenas 10% têm sintomas. Na chikungunya, 80% a 95% dos pacientes têm sintomas. E esses sintomas são maiores do que a zika. Eles levam a maior número de consultas. E essas consultas têm que ser repetidas. A pessoa não vai uma vez só, como na zika, e recebe orientação e volta para casa. Ele vem uma vez, vem duas vezes, vem 2 vezes, vem 4 vezes. Se com a zika, que só acometeu 10%, que só 10% das pessoas que têm zika têm sintomas, você imagine com a chikungunya, que os sintomas são piores do que a da zika, matam mais do que a zika e do que a chikungunya e são muito mais dolorosas. Certo. Agora, para a gente terminar aqui, tem algo a ser feito para prevenir esse possível surto? Primeiro, o essencial para a zika e para a dengue: se proteger, usar camisa de manga comprida, usar calça, colocar repelente entre o espaço entre a calça e o sapato, colocar nas mãos, colocar repelente aqui, cuidar dos ambientes caseiros para que o mosquito não se prolifere. O poder público tem que fazer o quê? O poder público ele precisa de uma operação de emergência. Aqui na Santa Casa, nós já estamos preparando um ambulatório multidisciplinar para poder fazer face a isso. Esse exemplo tem que ser seguido pelo poder público. Ele tem que preparar médicos, capacitá-los para que eles possam atender.
Ok, doutor George, muito obrigada pela entrevista, então. Fica aí o alerta ao poder público, isso é muito sério. E cada um também deve fazer a sua parte, como não deixar água acumulada. É a luta contra o Aedes aegypti, essa luta é de todos, viu? Voltamos ao estúdio. E a Secretaria de Assistência Social de Maceió criou um plano de trabalho de alta temporada para reforçar o atendimento à população em situação de rua. Para conversar sobre esse projeto, eu recebo agora a secretária Celiane Rocha. Secretária, boa tarde para a senhora. É um prazer recebê-la aqui no Jornal do Dia. Quais são as ações desse projeto e quantas pessoas já foram resgatadas? Bom, boa tarde. Na verdade, quando a gente vem trabalhando ano a ano com a população em situação de rua, mais especificamente, a gente nota que outros atores precisam ser inseridos nesse trabalho. Então, a proposta é que todo mundo que é envolto a essa área, e aí fica a Secretaria de Assistência, Conselho Tutelar, SMCCU, Secretaria de Saúde, todos aqueles, a Guarda Municipal, todos aqueles que podem, de alguma forma, colaborar para com esse serviço, precisam sim ser dado a eles o acesso da população. Então, a gente está disponibilizando todos os contatos de quem são os plantonistas para fazer esse trabalho diretamente com as pessoas nas ruas. E aí, trazendo de volta a campanha para não dê esmola, promova a cidadania. Então, buscando esse resgate. Eu não posso te falar ainda em números, porque a gente iniciou o plano só finaliza no final da alta temporada, né? Então, todos os dias são pessoas que são trazidas para o serviço público e, a partir do serviço, sendo encaminhadas de volta às suas famílias, ou identificando por qual problemática ficou nas ruas. E aí a gente tem separado entre pessoa em situação de rua e pessoa em situação de mendicância. Porque a gente identificou que a maioria das pessoas que estão nas ruas hoje em Maceió são praticantes da mendicância e não pessoas em vulnerabilidade social como população em situação de rua. Qual é a diferença? A diferença é aquela que pessoa em situação de rua não tem moradia. Não tem para onde ir, ou não quer sair das ruas muitas vezes. E pessoa em situação de mendicância é aquela que tem casa, tem família, tem para onde voltar, mas fica nas ruas praticando a mendicância, ou por vício de estar ali, de praticar essa doação, ou por querer se aproveitar do momento, que é um momento de que as pessoas querem fazer muita caridade, ou por passar tempo, para ficar ali, porque não tinha o que fazer, e aí foi para a rua, todo mundo doa, então a pessoa vai ficando na rua, termina a doação, volta para casa. Então, é um público que às vezes não quer a presença da assistência social, nem a presença do poder público. Eles sabem quais são os direitos deles, sabem quais são os deveres, mas querem ficar ali nas ruas. As pessoas que estão realmente em situação de rua, elas são resgatadas e incluídas em algum tipo de programa, né, de promoção à qualidade de vida. Como é que esses programas funcionam? Existem critérios para que essas pessoas entrem nesses programas? A gente trabalha com o direito e o dever de todas essas pessoas em vulnerabilidade. Então, a gente tem 5 equipes de abordagem social. Essas equipes de abordagem, elas são acionadas, muitas vezes, pela população ou estão trabalhando nos seus plantões normais. E aí, identificando a pessoa em situação de rua, ela é encaminhada para o Centro Pop. Nós temos 2 Centro Pops aqui em Maceió, um no Farol, um no Jaraguá. Lá no Centro Pop é um lugar que eles têm acesso a um banho, a uma alimentação, a uma roupa. E aí a gente vai identificar essa pessoa, buscar quem é, saber se tem família, saber qual é a necessidade dela imediata para resgatar o projeto de vida. E a partir daí a gente vai fazer o acompanhamento dessa pessoa. Entendo casa, entendo família, vai ser encaminhada. E não tendo, vai ser direcionada a um dos abrigos públicos municipais. Ok. Você comentou aí que nesse período de final de ano, inclusive da alta temporada, o número de moradores de rua aumenta aqui na cidade. Por que isso acontece? Acontece porque as pessoas tendem a doar mais. E se eu tenho muita gente para doar, eu tenho muito mais gente para receber. Eu lembro que a ideia da prefeitura não é fazer com que as pessoas parem de doar, nem parem de praticar a sua caridade, não. Mas é que o faça de forma mais responsável. Quando você está doando nas ruas para uma criança, você está estimulando que ela continue ali. Porque muitas vezes os pais, ou por falta de escolaridade, ou por tantas situações que podem acontecer na vida, não vê nenhum tipo de problema de ficar ali com a criança. Mas quando a gente encontra uma criança ao relento, onde passa carro, onde passa todo tipo de pessoas que transitam por ali, a gente não pode obrigar as pessoas a sair da rua, porque a rua ela é pública, então qualquer um pode ficar na rua. Mas a gente termina concordando
com aquelas pessoas na rua quando passa a fazer essa doação de forma direta. Então, a ideia é que as pessoas liguem para o nosso 0800 ou procurem dentro do site um hall de instituições não públicas, né, para que façam as suas caridades, as suas doações nessas instituições, porque assim vai estar praticando o bem, mas vai estar praticando de forma responsável. Secretária, só para a gente encerrar, qual o balanço que a senhora faz das atividades e também dos projetos da SEMAS este ano? Foi um ano de muito trabalho, mas também um ano muito vitorioso, porque a gente conseguiu ampliar os nossos serviços, ainda que com uma enorme crise financeira. A gente ampliou o número de unidades, só exemplo de Conselho Tutelar. A gente iniciou o ano com 7 e terminamos o ano com 10, né? São mais 3 unidades de Conselho Tutelar. Dobramos o número de equipes de abordagem durante essa gestão e a gente vem trabalhando para que a população perceba que a assistência social está por perto, qual é o verdadeiro papel dela e cumpra com a nossa responsabilidade, mesmo diante de toda uma crise financeira. A gente aumentou a quantidade de serviços sem aumentar o custo da secretaria. Muito obrigada pela participação, pelas informações e um bom trabalho para a senhora agora em 2017. Feliz Ano Novo. Obrigada, gente que agradece. O Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Amanhã eu volto logo depois do Plantão Alagoas. Aproveito para te lembrar que diariamente você assiste aqui na TV Ponta Verde o programa Boletim de Ocorrência às 5h30 da manhã. Uma ótima semana para todos. Eu te espero amanhã. Até lá.